que você não seguiu no Fluminense? O que aconteceu nos bastidores para que você tivesse esse ciclo interrompido? Assim, tem duas formas de se ver isso. Tem a forma naturalmente falando, que é um pequeno desacerto, ou se eu tivesse tido uma habilidade, uma sabedoria maior na época de ter, não, tá me oferecendo isso aí, tá tudo bem. Um ano, continua. Porque na minha cabeça eu imaginava que eles iam me dar o presidente da época, o presidente da BAD, ele ia me dar os 2 anos, por todo um tempo no Fluminense, por dizer para eles que eu queria me aposentar no clube, não queria sair, acabou não acontecendo. Isso é o natural, pensando dessa forma. Agora, o sobrenatural, eu creio que Deus cuidou de mim. Porque se eu fico mais tempo no Fluminense, claro que seria muito bom, mas o Fluminense, no outro ano, 2019, teve um ano muito difícil. Muito difícil, principalmente todo mundo da parte defensiva estava apanhando muito, tomando muitos gols, time perdendo muitos jogos. E se eu tivesse ali, ia ser quase que insuportável continuar, já que teve todo aquele cenário antes e eu era capitão do time. Tanto no último jogo contra o América Mineiro, a gente escapamos e acabei não tendo essa despedida. Eu não me despedi do clube porque estava brigando por rebaixamento e não tinha como pensar na despedida, não teve nem como eu falar, é meu último jogo. Não, nós temos que vencer para não cair. Isso era o mais importante. Então vencemos, não caímos, acabou o contrato, eu fui embora e pronto. Por isso que eu não me despedi do clube. Não tive nem essa despedida, né? No último mês, estou aqui treinando, curtindo os últimos treinos, curtindo. Eu não tive isso. Não digo uma despedida com festa de torcida, eu digo eu me despedir, eu me preparar para ir embora. Porque você já estava acertado que não ia ficar, né? Nesse período. Na verdade, não. Tava sendo conversado. Quando acabou e eu fui para casa, o cara falou, não tem como. Eu falei, como assim? Não tem como ficar porque já contrataram o zagueiro. Foi basicamente isso. Acabou o campeonato, o último jogo, eu fui embora. Aí depois de 2 dias eu recebi notícia. Quando já ligou o empresário Jorge, falou, o pessoal falou que não tem como nem conversar mais, já contrataram o zagueiro. Caramba. Aí eu falei, sério? Ele falou, Eu chorei 3 dias. Eu não consegui imaginar. Jogando fora do Fluminense naquela época. Eu não chorava perto da minha esposa, não chorava perto dos meus filhos, porque é uma coisa que eu não queria que eles ficassem tristes também, mas eu chorei 3 dias. Porque eu me tornei tricolor, eu vestia, amava o clube, vivia aquilo lá, não somente por trabalho, mas era por intenso, né? E eu não acreditava que isso ia acontecer, mas aconteceu. Naturalmente, eu tinha esse momento, se eu tivesse aceitado e tudo mais. Mas depois eu falei, Deus, no outro ano, 2019, Deus poupou a minha imagem, poupou essa relação linda que eu tenho com o Fluminense, com o torcedor que tem carinho por mim até hoje, pede para me voltar, pede para me aposentar lá. Se eu continuasse lá, essa relação poderia ter tido... Você tinha um sonho de se aposentar lá? Sim, tem esse ainda tem esse sonho. Sim. Mas nessa época do contrato, você queria renovar para terminar lá? Para não ter saído de lá. Para não ter saído. Para continuar. Certo. Só que isso é o natural. Já o espiritual, o cuidado de Deus, quem me disse que eu tivesse continuado lá, ter sido tudo lindo. No futebol, nenhum clube é tudo lindo. Não tem como. Tem os momentos altos e os baixos. E por ter essa relação, por ter sido capitão em 2018, se eu continuo em 2009, você continua sendo capitão. Sim. E se fosse lindo, maravilhoso, ganhando título, ia ser erguido. Agora, como foi e aconteceu isso, muitas derrotas, muito mal, e eu lembro que todos os jogadores estavam lá, estavam sendo massacrados. E eu e minha esposa, tá vendo como é que Deus cuidou? Deus nos tirou de lá para manter essa relação de carinho, de amor, de cuidado, de gratidão, de honra, e não você tá sendo lá para você estar sendo massacrado, tá apanhando, tá sendo, né, condenado por um momento que muitas vezes não é você, é o clube, né? É todo o momento do clube, o time em si não tá bem. E aí nós vemos o cuidado de Deus. Então essa saída minha, além de ter vindo para cá, e hoje fui a Chapecoense, depois vim para cá, e tá conhecendo o Nordeste, tá conhecendo pessoas novas, tá podendo ter essa história de vida diferente. E hoje, os 2 clubes que possivelmente eu vou me aposentar, ou o Fluminense ou o CRB, por toda essa história, né? Então, e eu tô criando esse vínculo aqui em Alagoas com a torcida do CRB, e sou muito grato por estar aqui, sou muito grato e muito honrado de feliz de estar aqui com a minha família. E retribuir esse carinho, esse amor, esse cuidado da torcida do CRB, até a respeito do adversário, CSA, porque a gente nos respeitamos, é onde eu vou, o pessoal até brinca, você veio pro time errado e tal, o time tá no CSA, e isso é legal, né? É brincadeira, porque é adversário, não é inimigo, é um adversário. Você tem que respeitar o adversário, porque se não tiver adversário, não tem jogo, não tem emoção.
E da mesma forma que eu fazia com os adversários no Rio de Janeiro, eu faço aqui, faço em qualquer lugar. Respeito, até bem com o torcedor do CSA, cara, não, eu tô feliz no CRB, vim pro lugar certo. Obrigado pelo carinho aí, obrigado pela consideração, tudo, mas não dá, a gente estamos felizes lá no Galo da Pajuçara. Então tem essa brincadeira. E a saída do Fluminense eu vejo isso, vejo o cuidado de Deus. De vir para cá, conhecer pessoas novas, conhecer o Nordeste de fato, que só vinha jogar e está sendo feliz aqui nessa terra, está se realizando aqui também, e ter guardado, ter tido essa relação de saudade da torcida do Fluminense, do clube, do carinho de todos que trabalham lá no clube, do torcedor que sempre volta para cá, por mim para se aposentar, tudo mais. Isso é gostoso, é gratificante e emociona de ver esse carinho do pessoal até hoje. Pô. E você falou sobre tudo isso, né? Pelo lado espiritual, pelos planos, né, de Deus, mas assim, até você entender isso leva um tempo, né? Dói. O choque na hora é complicado. Até você entender leva um tempo, né? E isso é o que faz a gente ficar, sofrer mesmo, né? Ficar com aquela angústia, com aquela coisa, né? Esses primeiros meses foi bem difícil. Você olhar para trás, aquela situação, você não aprendeu a viver de outra forma, né? Você aprendeu a ter aquela rotina, tá no clube, tá ali, viver, respirar, né? Aquele ar tricolor. E aí as coisas vão acontecendo, vai passando, depois vai acalmando, né? E aí quando veio o outro ano, 2019, todo aquele cenário, o Fluminense começou mal a temporada, tomando muita pancada, principalmente a parte defensiva. E aí eu vi o cuidado de Deus. Aí minha esposa, tá vendo? Se nós estivéssemos lá, nós também estaríamos sendo massacrados, como eles estão sendo massacrados, porque o clube não está bem. E você, como capitão de time, você como muito tempo no clube, você ia ser o mais perseguido, você ia ser o mais criticado, porque você ia estar na linha de frente. E ali eu te conhecendo, você ia chamar a responsabilidade, ia querer tentar fazer uma coisa e você ia ser o principal atleta que ia estar sendo, de certa forma, condenado ou perseguido, ou até criticado, porque torcida é emoção. E talvez esse tempo de contrato nem durasse o tempo do contrato, né? Quem garante que teria ficado lá? Pois é. E aí você, possivelmente, passando por isso, você ia sair de uma forma difícil. Porque do final de 2018, eu saí, o torcedor falou, não, que tinha que ter ficado, tinha que ter renovado com ele. Ele não poderia sair, ele é nosso guerreiro, é nosso capitão, enfim, aquela forma, né, que o torcedor tem carinho. Uhum. E eu saí assim. E tanto saí assim, como até hoje pede para voltar, pelo menos para se aposentar. Agora, se eu tivesse continuado, possivelmente poderia ser diferente a história. E aí é o cuidado de Deus. E é o que eu quero, é o que eu prefiro ver e crer no amor e no cuidado de Deus do que pensar daquela forma, se eu tivesse tido uma sabedoria maior, eu poderia ter continuado da forma que eu queria. Mas nem sempre as coisas acontecem da forma que nós queremos, né? Porque nós não conseguimos ver o futuro. E depois que acontece, a gente vê o cuidado de Deus e como Deus muitas vezes faz de uma forma melhor do que nós pensamos e imaginamos, pelo cuidado do amor dele. Assim como o pai, né? O pai educa o filho. Não faça isso, não sobe na cadeira. Cuidado que você vai se machucar. E o filho não entende na hora. Ah, pai, não cai não. Depois, daqui a pouco vai, tá jogando videogame na cadeira, na ponta, em cima do sofá, tá distraído, aí quando ele esquece, cai, bate a cabeça, machuca o braço. Aí o pai, eu falei pra você tomar cuidado. E é basicamente isso. Com Deus é assim. Às vezes nós queremos algo, nós achamos que é bom, mas não é. Não era o melhor ter permanecido no Fluminense. O melhor ter saído. Mas eu fui entender depois. Mas no processo dói. Mas hoje eu sinto uma gratidão muito maior porque Deus fez da forma que era certo. Meu povo, gostou do conteúdo? Então se inscreve aqui no canal e segue com o Cast FC.